E agora eu converso com o engenheiro Carlos José Martins Tavares. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, e você, André? Tudo jóia. Bom, não podemos sair fora do assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre engenharia. Carlos, fala qual que é o papel da engenharia civil. Bom, André, a engenharia civil ela é muito ampla, né? Ela envolve desde edificações até barragens, usinas, estradas, aeroportos, pontes, urbanismo. A engenharia civil ela é bastante ampla. Então, assim, no nosso meio vamos falar mais de edificações, não é? Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta antes. O engenheiro, ele também pode ser urbanista? O engenheiro, ele trabalha junto com o urbanista. Normalmente o arquiteto é que é o urbanista, né? Mas para você viabilizar todo o urbanismo de uma cidade, você necessita dos engenheiros. Em que sentido? Dimensionando as vias de acordo com a demanda de tráfego, esse é um papel do engenheiro civil. Dimensionando seções de canais que venham a ser canalizados, esse é um papel do engenheiro civil. E também assim na distribuição viária, no estudo de solos, todo esse é o papel do engenheiro civil. No caso, o engenheiro, ele tem outras áreas aí de segmento. Nós podemos dizer assim que a engenharia é a arte de você conseguir transformar o conhecimento científico em benfeitorias para as pessoas. Certo. Agora me fala uma coisa. Com tanta responsabilidade, tá? O engenheiro, ele tem que ter uma formação? Sim, o curso de engenharia civil é um curso de 5 anos, é um curso bastante intenso. Hoje existe curso de engenharia civil noturno, mas até então ele era diurno e ele era período integral. E após a conclusão do curso, o profissional tem que estar habilitado pelo conselho, que é o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Ele tem que estar habilitado pelo CREA para poder exercer a profissão. Se ele não for habilitado no CREA, o que acontece? Como a engenharia civil é uma profissão regulamentada, ele não pode exercer as atividades dos engenheiros civis sem estar habilitado no CREA, sem ter formação. E isso também estende ao arquiteto? Isso se estende ao arquiteto também. Então vamos dizer que um profissional manda quebrar parede, quebra gesso. Como isso pode ou não? O profissional ele tem que ser habilitado para poder mandar quebrar ou não? Falando sobre assim, a construção predial, né? Tanto o ato de construir quanto o ato de reformar, eles necessitam de ter um profissional qualificado e credenciado junto ao CREA. Isso é obrigatório por lei. Mas, por que a lei nos obriga a isso? Porque é uma tarefa de muita responsabilidade. Você não pode delegar a responsabilidade da construção de uma casa, por exemplo, para um profissional que não seja habilitado. Isso é um risco muito grande de ter problema. Você está trabalhando com a vida das pessoas e a lei exige, e o bom senso também, que tenha um profissional habilitado. Mesmo reformas, muitas vezes, nós temos presenciado assim, reformas e que o proprietário julga que não havia necessidade de um profissional habilitado. Mas muitas vezes ele vai mexer com a estrutura da casa existente, vai mexer... Vamos dizer aquelas casas mais antigas, que Franca também ainda tem muito disso, dessas construções. Mesmo construções novas que já vêm sendo reformadas, mesmo as mais antigas, você vai tirar uma parede, você vai fazer uma outra parede em outro lugar, e isso daí precisa ter um acompanhamento de um profissional qualificado. Não pode ser feito de qualquer... O mesmo tipo de construção que era feita antigamente é o mesmo tipo que é feita atualmente? Não, os processos construtivos eles vêm evoluindo, embora lentamente, mas eles vêm evoluindo ao longo dos anos. Carlos, o que seria a construção artesanal? A construção, como ela é feita hoje, ela é artesanal. Então você envolve assim, um trabalho de pedreiros, serventes que assentam tijolos e fazem paredes, né? Os carpinteiros que fazem as formas, tudo isso é um trabalho artesanal. E para você conseguir qualidade na construção civil dessa forma, você precisa cada vez artesãos melhores. E é o que mais é difícil encontrar hoje.
Então, com a falta de artesãos qualificados, que serão profissionais de mão de obra da construção civil, há uma tendência de industrialização da construção. A construção, cada vez mais, vai deixar de ser um trabalho artesão e vai se tornar uma montagem. Já está em falta a mão de obra qualificada, né? Já está em falta. Hoje, cada vez mais é difícil encontrar mão de obra qualificada no mercado. Isso, mas como eu havia dito, mesmo qualificando a mão de obra, com o tempo, cada vez é mais difícil você encontrar profissionais assim que desenvolvem tarefas de muito esforço, como na construção civil. E com isso, a evolução é para a industrialização. Então, por exemplo, na Europa, desde a construção de uma pequena casa até um prédio, tem uma grua na obra, que é um guindaste. Então, às vezes, uma casa térrea tem um guindaste pequeno, onde você concilia uma atividade artesanal, um pouco artesanal, semi-artesanal, e uma linha de montagem, onde, através do guindastezinho pequeno, a mão de obra, o pessoal da obra vai montando a construção. Mas isso encarece ou não? Não, não encarece, porque você tem um ganho de tempo e você diminui muito o desperdício. Então a pessoa vai ganhar nisso? Vai, porque hoje, como a construção civil é muito artesanal, ela gera muito desperdício. Hoje em dia varia a quanto, mais ou menos, em porcentagem, o desperdício de material de construção? Tem profissionais que falam em até 30% de desperdício, juntando material e mão de obra. Eu acho que isso é um extremo, né? Mas no mínimo 15%... Ainda tem? Tem sim. Na construção artesanal, sim. E até a tecnologia, a forma de construção nos Estados Unidos, ela já é diferente também? Já é diferente. Nos Estados Unidos, eles têm assim, uma visão de construção diferente da nossa. Então lá constrói-se muito assim, casas de madeira, por exemplo. O que no Brasil não é tão aceitável. No Brasil tem essa cultura de que a casa tem que ser muito forte, muito resistente, então tem que ser de tijolo. E nos Estados Unidos eles têm já a visão da pré-fabricação. Você compra uma casa, em poucos dias eles montam sua casa inteira de madeira e ela já está pronta. Se possível, eles te entregam ela. Vem no caminhão já montada, já desce no terreno e está pronta a casa. E agora vamos falar um pouquinho, já que nós comentamos sobre o mercado aí. No caso da construção, como caminha a economia do mercado? Bom, o mercado da construção civil hoje, ele está bastante aquecido, né? Principalmente a construção de habitações. Hoje tem assim, um programa de incentivo muito forte através de financiamento habitacional. E com isso, a construção civil aqueceu bastante. E também, depois de muito tempo, finalmente enxergou-se que investindo na construção civil você impulsiona a economia do país. Então, pela primeira vez, nós estamos vendo assim investimentos maciços na construção civil.